Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6. Eu já mencionei inúmeras vezes nas pregações um versículo dessa passagem, mas eu nunca preguei sobre a passagem inteira. E dizem que o mal do século é a ansiedade. Eu acho que o mal do século é o açúcar, né? Porque vicia mais que cocaína, engorda e é alimento para célula cancerígena. Então, para mim, o mal, mas enfim, os especialistas, né, que estudaram mais do que eu nesse ramo, dizem que o mal do século é a ansiedade. E, por incrível que pareça, como que Deus nos mostra as coisas, né? Essa passagem fala muito sobre isso. Quem achou Mateus capítulo 6, dá um brado pentecostal. Vamos ler do versículo 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, como eu mencionei no início, o versículo 33, né, é muito utilizado por mim como referência do que devemos focar em vida. O reino de Deus e a sua justiça. E essa passagem inteira, irmãos, fala sobre uma coisa específica que é repetida 4 vezes, que é... Aqui a gente tem, eu vou começar pelo último versículo, porque eu não vou mais falar dele, e é onde ela tem a primeira vez que eu vou mencionar, mas é a 4ª vez que essa palavra é mencionada aqui. A gente lê, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Inquieteis aqui no original em grego é meriminal, que significa, é um verbo, significa estar ansioso. Então eu tenho aqui esse mesmo verbo, no versículo 25, fala cuidadosos. No versículo 27, com todos os seus cuidados. No versículo 31, inquietos. E no versículo 34, não vos inquieteis. É o mesmo verbo, não, estar ansioso. Então, basicamente se a ansiedade é o mal do século... Irmão, eu peguei até a definição de ansiedade, né? Porque é uma reação natural, perigo, estresse ou incerteza sobre o futuro. Em níveis normais, a ansiedade ela ajuda a focar, né? Dizem que café dá ansiedade. Então, eu adoro estar ansioso, porque eu adoro café. Eu bebo um litro de café, não é mentira. Eu bebo 1 litro de café por dia, fácil. Se eu estiver em casa e vou bebendo, eu gosto de ficar com essa aceleração da cafeína, tomo termogênico, pré-treino para ir malhar. Enfim, eu gosto da sensação que a cafeína me dá, que é uma ansiedade, ou seja, foco.
Em níveis normais, ou mesmo, digamos que mesmo acima dos anormais, mas controlados, ela te ajuda a focar. Mas o excesso pode trazer transtorno. Principalmente se a pessoa estiver fraca espiritualmente, psicologicamente, porque a ansiedade pode gerar frustração. Como ela te dá uma incerteza sobre o futuro, se você não sabe e você precisa muito saber, e você depende daquilo, aquele futuro vai ser cada vez mais incerto, você começa a ficar frustrado porque você não consegue alcançar a solução para aquela situação. E essa frustração pode gerar depressão. Por isso que dizem que a ansiedade é o mal do século. Por isso tem tanta gente que fala, não beba café, mas o café faz muito bem para a saúde. Enfim, a ansiedade, irmãos, está aqui nessa passagem, dita 4 vezes. Para a gente não buscar as coisas da terra, e toda vez que ela está sendo dita, ela está associada a coisas relacionadas ao mundo físico. Coisas relacionadas a bens, alimentos, bens materiais, vestimenta, conforto, principalmente sucesso, que é o que os coaches hoje em dia fazem você buscar, né? Você construir um nome, você construir uma carreira, você ser bem-sucedido, ter posses, riquezas e cada vez mais, né, prosperar na terra. Mas isso não é o foco que a passagem diz. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que são mencionadas na passagem vos serão acrescentadas. E aí, essas palavras, irmãos, eu não citei no início, mas eu creio que os irmãos saibam, a minha Bíblia ela tem as letras vermelhas para a palavra de Jesus. Está tudo vermelho aqui faz parte do Sermão da Montanha, é uma continuação. Então, do 24 ao 34, são todas palavras ditas pelo nosso Senhor. E no versículo 24, Jesus nos diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Irmão, servir aqui no original vem de douleo, que é relacionado a doulos. Doulos em grego é escravo. Significa, esse douleo, significa estar submetido a um senhor. Ou seja, ninguém pode estar submetido a 2 senhores. Você não tem 2 chefes no seu trabalho. Porque se você tiver uma outra pessoa te dando ordem, você vai falar, pede para o meu chefe, porque se você cumprir ordem de outra pessoa e deixar teu chefe na mão, teu chefe vai chamar a tua atenção. Se a gente tem essa disciplina no trabalho, como que a gente não tem essa disciplina no mundo espiritual? Então a gente precisa entender por que esse versículo aqui é tão importante, essa abertura dessa passagem. Podia ter uma epígrafe aqui para mim, separando o 24 e o 34 dessa parte anterior. Mas não foi colocado. Enfim, ninguém pode servir, estar submetido a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Irmão, odiar também pode ser, não necessariamente é um sentimento de ódio, não é uma coisa emocional. Tá? O original aqui, em grego, é miseo, que significa rejeitar, ou uma preferência negativa. E o amar aqui é agapao, que é o do amor ágape, que significa afeição ou compromisso. Ou seja, você está dando preferência a um ao outro. E a mesma coisa que Jesus está falando aqui, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, um terá prioridade ao outro inevitavelmente. Não tem como. E aí quem? É dito aqui no final. Tadinha, deixa ela. É dito aqui no final, irmãos, desse versículo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, está colocando aqui 2 deuses. E Mamon, na minha Bíblia está escrito aqui de riquezas, né? Que é o original em grego é mamonas. E quando eu vi isso hoje, irmãos, eu nem sabia que mamonas era o original em grego aqui. Lembrei logo daquele grupo, né? Mamonas assassinos. Mamonas aqui não é, o mamão aqui, alguns pregadores falam, é um demônio, Satanás. Não, isso aqui significa, é a personificação da riqueza. Bens, recursos materiais. Então, não é especificamente uma palavra usada para demônio.
É a personificação de bens materiais, de posse física no mundo terreno. Então, quando Jesus fala, você não tem como se dedicar ou estar submetido a Deus e, ao mesmo tempo, estar submetido às posses. Porque se você busca sucesso, busca riquezas, busca comprar coisas e cada vez ser bem mais sucedido, você está deixando Deus em segundo plano. Você está inevitavelmente colocando prioridade nas coisas da terra. Isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. É isso que essa passagem está falando, porque aqui Jesus começa no versículo 25 ao versículo 33, ou ao versículo 34, que é mencionado 4 vezes ansiedade aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. O cuidadosos é o meriminal, estar ansioso. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Vida aqui, eu quero deixar bem claro, porque a gente usa a mesma palavra em português para vida terrena, vida espiritual. A vida agora e a vida eterna é a mesma palavra, mas em grego não é. Vida eterna é zoe aionios. Vida usada aqui é psique, em grego. E esse termo é usado na psicologia, né, para estudar o seu subconsciente. E é o termo usado na Bíblia para determinar a sua vida agora, material, física. Então, quando ele fala aqui, quando Jesus fala aqui vida, ele não está usando a mesma palavra que ele falou, por exemplo, para a samaritana. Quando Jesus falou lá em João capítulo 5, versículo 13 e 14, diz a Bíblia, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa vida eterna, que essa água que você vai beber de Jesus, que vai jorrar, é zoe aionios, e não psique. São vidas diferentes. Então aqui Jesus está falando, não andeis ansiosos pela sua vida terrena. A conclusão dessa passagem toda é que você precisa focar na vida espiritual. Pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir, não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais importante que a vestimenta? Ou seja, irmão, o Senhor está dizendo aqui que o foco, primeiro, como ele usa aqui, não é a sua vida mais importante que o seu mantimento, a sua personalidade não é mais importante do que aquilo que você veste ou aquilo que você usa, os seus valores, a maneira como você pensa, a maneira como você raciocina. E aqui o Senhor está associando o psique, a sua personalidade, a sua maneira de pensar, à vida espiritual. Porque se ela for mais importante para você, não é o que você esbanja para o mundo, não é o que você mostra, nem o que você tem, é quem você é. Quem você é, quem você busca, aquilo que você foca. E aí o Senhor, ele usa um exemplo, porque as pessoas ficam ansiosas, né? Falam, ai, como é que eu vou pagar aquela conta? Ai, meu cartão está subindo muito, não consigo parar de gastar. Ou eu queria muito trocar de carro. Ah, eu queria uma casa própria. Ah, eu queria ser promovido, ou então está desempregado, preciso de emprego, fica ansioso. E aí o Senhor usa aqui 2 vezes a palavra olhai, só que nas 2 vezes são 2 palavras diferentes em grego. A primeira olhai, no versículo 26, é olhai para as aves do céu, que é em blepo, significa fixar os olhos e observar atentamente. E o Senhor está usando a natureza como exemplo. E na segunda vez que está no versículo 28, e quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhai para os lírios. O olhai aqui é o catamantano. É grande essa palavra aqui, não sei se é catamantanô ou catamantono, a pronúncia. Que o primeiro era fixar os olhos e observar atentamente. Essa significa também fixar os olhos e observar atentamente, mas também examinar e aprender pela observação. Então não é só você olhar para as aves, mas assim, aprender com a natureza. Porque aqui as aves, aí Jesus explica, as aves que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, de vosso Pai Celestial não as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que ela, porque as aves, irmão, elas procuram comida. Tá? Não é, veja, entenda que trabalhar é a nossa responsabilidade. Mas você achar que tudo na sua vida depende do seu trabalho, do seu esforço, é incredulidade.
Porque tudo na sua vida depende de Deus, não da sua mão. Então, aqui, o Jesus está dando um exemplo na natureza, com as aves e os lírios. Os lírios não têm... tem apenas o trabalho de crescer. Né? E crescem em glória, em esplendor. Mais glória do que o próprio Salomão se vestia, diz a Bíblia. As aves, irmãos, elas procuram comida. Mas você acha que elas ficam o quê? Passando mal? Ai, o que eu vou comer hoje? E agora? Porque não tem nada, não tem uma despensa, um armáriozinho. Ela tem que sair, catar a comida dela. Se tiver filhotinho, ela tem que levar para o filhote primeiro, para depois comer. Quem provê é o Senhor. Deus está falando, observa a natureza. Eu não provejo, está certo? Provejo. Às vezes eu me falho, irmão, perdoa. Eu não vou prover para a natureza? Por que eu não proveria também para você, que é muito mais importante do que um pássaro ou um lírio do campo? E Jesus usa o exemplo aqui de que o lírio veste a erva, Deus assim veste a erva do campo, ou seja, Deus deixa maravilhoso o lírio do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, no versículo 30. Não vos vestirá a vós muito mais. E aí Jesus fala, homens de pequena fé, porque as pessoas que focam, os crentes que focam na vida material e ficam preocupados com o dia de amanhã, preocupados, ansiosos, querendo saber o que vai ter, vai buscar, vai ganhar ou vai conquistar, essas pessoas, elas estão tirando o foco de Deus, estão sem fé ou pouca fé. Então o Senhor aqui ele não está falando com ateus, não está falando com pessoas que não aceitaram Jesus ainda, não está falando com agnósticos, está falando com cristãos, com crentes, e está chamando eles de pequena fé. Veja, irmão, não é você colocar Deus à prova e sentar na cadeira e falar, o dinheiro vai chegar. Não, a gente tem a nossa responsabilidade. Mas creia que você tendo a atitude de buscar as coisas, Deus proverá. Eu coloquei um voto com Deus no pedido de oração. Os irmãos vão saber daqui a 4 ou 5 anos. Algo meu com Deus, não sei como será feito, mas eu sei que Deus proverá. E eu sei que eu tenho que correr atrás de algo também, porque não vai brotar. Eu não quero ganhar na loteria, irmão. Eu quero dar algo para pessoas importantes que custa caro. E eu preciso de uma providência que sairá do meu trabalho. E eu fiz um voto com Deus. E eu coloquei aquilo e daqui a 5 anos os irmãos vão saber. Eu vou aguardar. Eu tenho certeza absoluta, como eu sinto agora a presença de Deus aqui nesse altar, que a gente vai conseguir. Não tenho dúvida nenhuma no meu coração. Não sei como Deus vai colocar no momento certo. Eu só preciso trabalhar e me empenhar. Me colocar na posição de ter Deus acima de tudo em primeiro lugar na minha vida. Então, irmãos, no versículo 31, muito forte a presença de Deus aqui. Não andeis inquietos, ansiosos, mais uma vez, o que comeremos, o que beberemos. Porque no versículo 32, porque dessas coisas, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, seu Pai Celestial também sabe que necessitas de todas essas coisas. Irmão, Deus sabe que você tem coisas que você precisa, que você deseja. Que não é demagogia, não é futilidade, e não é menosprezar a vida espiritual, muito menos colocar Deus à prova. Você querer vou te dar um exemplo bobo. Meu telefone está muito ruim, eu quero trocar. Eu vou trocar. Mas eu não vou ficar focado naquilo e esquecer a Bíblia, esquecer a palavra, esquecer a igreja, parar de orar, parar de jejuar, parar de louvar, só porque o telefone não vem. No momento certo, ele virá. E ele também virá para fazer a obra. Então, quando a gente consagra algo ao Senhor, nenhum dos seus planos será frustrado. Consagre ao Senhor as coisas que você faz. Porque, como o Senhor sabe das suas necessidades, como o Senhor sabe exatamente tudo aquilo que você precisa procurar as coisas que os crentes procuram, não o que os gentios procuram.
E aqui no versículo 32 e 33, Jesus usa a palavra procuram e buscai. Olha que interessante. Procurar, em grego, é epizeteo. Buscar é zeteo. Ué, epizeteo e zeteo é a mesma palavra. Falei, ué, é a mesma palavra? O epi é um prefixo de intensidade. E olha que interessante, isso aqui não é uma coisa de... os gentios procuram, epizeteo, com muita intensidade. Eles buscam, perseguem intensamente as coisas do mundo. E aí Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus. Ele usa zeteo. Ué, é menos importante? Isso aqui é uma questão, irmão, semântica e contextual. Não é uma questão de uma palavra que ser menor do que a outra. Porque logo depois de buscai, que é o zeteo, que é uma busca, desejo, que significa em grego, vem a palavra proton, que é primeiro. O poder de Deus está aqui. A palavra próton, primeiro, você busca primeiro, sem ansiedade, sem essa intensidade carnal do mundo, com a certeza de que aquilo que vai prover na sua vida. Porque é diferente da maneira que os gentios buscam. Essa ansiedade, essa intensidade de buscar riqueza, de buscar posse, buscar bens, irmão, está alinhada com esse psique, com o corpo físico. Agora, o que o cristão tem que buscar é perdão, buscar a Deus, buscar a salvação, buscar tesouros no céu, coisas relacionadas ao zoe aionios, a vida eterna, relacionadas à sua alma. Por isso que quando Jesus fala aqui, buscai primeiro, no versículo 33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, as demais coisas, todas essas coisas, são as coisas materiais que o Senhor falou antes. Essas coisas vão ser acrescentadas. Eu costumo falar aqui, né? Bênção é consequência de vida no altar. Quanto mais, irmão, você se dedica ao Senhor, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai prosperar a sua vida. Com a certeza de que a bênção, quando ela chegar, ela não vai te desviar. Você não pode ter algo que te tire da igreja. Você não pode estar desempregado e de repente você arruma um emprego. Ah, que dia que é o emprego? É terça e quinta de 7 às 9. Pô, mas é no horário do culto? Então você não vai mais à igreja? Arrumou um emprego e não vai mais à igreja? Irmão, é laço, não é de Deus. Você acha que Deus ia te tirar da igreja para te dar um emprego? Ele está te testando. O Senhor está te dando um teste, está te colocando à prova. Você vai colocar quem em primeiro lugar? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente busca, irmão, o reino, primeira coisa que a gente busca no reino é os pecados perdoados. A gente não pode pensar em sucesso sem pensar em tesouro, né? Porque o sucesso material vai te dar bens, mas o sucesso na vida espiritual vai te dar coroas de glória. Eu vou falar de todas elas aqui. Irmãos, fama. Você quer ser famoso? Não, eu não quero ser famoso. Eu quero ter o meu nome registrado em um lugar só, no livro da vida. É o único lugar que eu tenho, preciso que o meu nome esteja escrito lá, com caneta celestial. E, irmãos, o teu futuro não é a sua psique, não é a vida aqui. O teu futuro é a vida eterna. Zoe aionios, a promessa de Jesus. E 1 João 2,25. E essa é a promessa que ele nos fez. Vida eterna. A gente serve a Cristo, irmão, para ter nossos pecados perdoados, para sermos salvos, para herdarmos a promessa de vida de eterna na glória. Então, quando a gente busca, irmão, ter os pecados perdoados, a gente foca nas coisas espirituais. A gente está fazendo aqui aquilo que Paulo mencionou em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 17 e 18. Eu vou ler o 18 primeiro, porque o 17 é a explicação. O 18 ele fala, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então você tem que prestar atenção nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ele está dando uma justificativa por que você tem que fazer isso. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está falando de tribulação, está falando de problema. Agora eu estou usando essa palavra aqui para te mostrar que o que você precisa olhar é
é a sua vida espiritual. Você precisa olhar para as coisas que não se veem, buscar as coisas que não se veem. E quando primeira coisa que a gente precisa, irmão, é ter nossos pecados perdoados. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Perdão dos pecados é uma coisa que poucos cristãos lembram que é necessário. Poucos cristãos valorizam. Inclusive o próprio Senhor, no paraplégico de Cafarnaum. Ele chegou paraplégico, botaram ele diante de... Está lá em Mateus capítulo 9, né, do versículo 1 ao 8. Botaram o paraplégico, o Senhor falou. No versículo 2, Jesus fala: filho, tem bom ânimo, perdoados te estão os pecados. O pessoal começou a blasfemar. Que isso? Chegou o paraplégico aqui, tu vai perdoar pecado? Blasfemando diante de Deus. Então, aí Jesus fala para que não se escandalize, porque Jesus conhecia o pensamento de todos eles. E ele vira e fala para que não pensais, por que pensais mal no vosso coração? É mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Para saber que é o Filho de Deus, o Filho do homem que está aqui, levanta e anda. Ele levantou e andou. Só que o primeiro foi feito mais importante: o perdão dos pecados. É o que primeiro nós temos que buscar. Nossos pecados perdoados. Depois, irmãos, em Lucas, capítulo 10, no versículo 20, o Senhor Jesus nos diz: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Essa é a certeza que nós temos que ter, irmão. Que o nosso nome está escrito no livro da vida. Naquele grande dia, você vai chegar naquele portão celestial, vai ter um livro, um anjo enorme lendo o teu nome, você vai passar por ele. Você vai entrar digno de glória. E você vai receber o quê? Tesouros que você conquistou. E os tesouros que você conquistar aqui na terra, você não vai ver eles até você chegar na glória. São as 5 coroas. Coroa de glória, coroa de júbilo, coroa de justiça, coroa incorruptível e coroa de vida. Cada coroa tem um propósito. Coroa de glória, irmão, são para os servos fiéis. Eu vou ler as passagens aqui brevemente. 1 Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. No capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo ele começa falando: aos presbíteros que estão entre vós, admoestam, ou seja, é para quem trabalha na obra. Para quem trabalha, aqueles que servem a Cristo na obra, tem a coroa de glória. Mas todos os cristãos têm direito a uma coroa também. A coroa de júbilo é para aqueles que ganham almas. Eu vou ler todas as passagens, mas vou falar para os irmãos. A coroa de júbilo está em 1 Tessalonicenses 2,19. Para quem ganha alma, e não precisa necessariamente trabalhar na alma. Você converteu uma pessoa, irmão, você tem uma coroa de júbilo na tua mão. A coroa de justiça é para aqueles que amam a manifestação de Cristo. Ou seja, toda vez que você tem não só a manifestação de Cristo, mas quando você vê que Jesus prova algo que a tua fé dizia e as pessoas não acreditavam. Há uma manifestação do poder de Deus ali que prova que Cristo existe e Cristo está na tua vida. Da mesma maneira, quem vive uma vida reta e ama e aguarda a vinda de Cristo, também recebe essa coroa, a coroa de justiça. Essa coroa, ela está em 2 Timóteo 4,8. A quarta coroa é incorruptível, para quem não se curva ao pecado. Está em 1 Coríntios 9,25. E a coroa de vida é para os vencedores de provas e para quem persevera na prova. Muito usada para os mártires, para quem morre em favor de Cristo. Né? Muitas pessoas acham que os mártires só existiram até os apóstolos, ou até a época dos apóstolos. Mas, irmão, você já viu aqueles vídeos? Lembra que tinha uma época aí, uns anos atrás, aquele Estado Islâmico, né? ISIS, fazendo aquele negócio lá com os cristãos, de cortar, né, a cabeça? Então,
Essas pessoas, por que elas estavam ajoelhadas ali e eles executaram elas? Porque eles não quiseram adorar o Deus deles. Alá não é Deus. Alá não é Jesus. É o Deus deles, que eles servem. Se você não profetizar lá, você não proferir a palavra lá que eles falam, você tem que adorar. Não, não vou adorar porque eu sou servo do Senhor. Então ajoelhei que eu vou te matar. É mártir, está morrendo pela fé. Coroa de vida, vencedores de provas, e para quem persevera na prova, para quem morre em nome do Senhor. Está lá em Tiago, primeiro capítulo, no versículo 12. Irmãos, se a gente tem tudo isso, maior sucesso é estar no céu. Maior sucesso é estar no céu. Maior tesouro do que bens materiais são as coroas que a gente conquista no céu. Maior riqueza que você pode ter e proferir para as pessoas que você é rico é ter seu nome escrito no livro da vida. E o maior patrimônio que você terá, irmãos, é o seu perdão. O perdão dos seus pecados. Para que você tenha os seus pecados perdoados, a gente tem que estar aos pés do Senhor Jesus. Diariamente nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz. Ou a gente pode também interpretar a riqueza como o perdão e o patrimônio como o nome no livro da vida. Mas porque nós temos que ter essa certeza de que precisamos estar no céu, ter as coroas, ter o nome escrito no livro da vida e, principalmente, irmãos, viver com o nosso nome, nossos pecados, perdoados por Cristo. Amém, irmão? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.